Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula e hoje com uma convidada super especial, a professora Flaviana Rampazzo, que vai falar com a gente sobre a assinatura dos contratos privados. A professora Flaviana, além de uma excelente advogada, doutora em direito e professora, é autora de diversos livros e diversos artigos na área jurídica. E claro, minha querida amiga, e é muito bom, Flaviana, te ter aqui com a gente para compartilhar aqui com os meus alunos o teu conhecimento sobre esse tema, principalmente no âmbito dos contratos. A Flaviana tem grande experiência nessa área dos contratos, com certeza ela vai nos ajudar muito a entender como funciona toda essa questão da assinatura dos contratos. Então, Bom Flaviana, dia, bom dia a todos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês para colaborar e para compartilhar um pouco do conhecimento e conversar com essa querida amiga e grande professora Isis. Flaviana, então vamos direto ao ponto, né? Já que a gente veio falar de assinatura dos contratos, eu queria que tu nos falasse um pouquinho mais qual é a importância da assinatura dos contratos. Quão importante é ter no contrato, no instrumento, né, no contrato, a assinatura nos contratos. Sim. Isis, é excelente e muito pertinente esse tema, porque geralmente ele é esquecido ou ele é deixado de lado, não é considerado muito importante. Embora todos saibam que um documento escrito para gerar uma obrigação, digamos, de uma maneira mais clara, mais menos passível de questionamento, a assinatura é fundamental. Então, quando eu penso num documento escrito, quando eu penso na possibilidade de fazer um contrato, de deixar algo registrado documentalmente, formalizado, melhor dizendo, ele tem esse meio que eu tenho de fazer o contrato, de tornar um negócio sob formatá-lo dentro de um contrato, isso se faz porque eu tenho dois objetivos. Primeiro, delimitar o âmbito obrigacional de cada figurante desse contrato, e em um segundo momento também fazer com que esse documento sirva como memória, porque em muitos casos eu posso comprometer-me obrigacionalmente de forma verbal, e mas a contratação verbal nem sempre é possível. A lei faz restrições, faz especificações, determinando que, em certos casos, a contratação necessariamente deve se dar por escrito, e ainda que complementado por prova testemunhal posteriormente, em outros casos, unicamente por escrito e com forma determinada. Então, o documento tem essa representatividade, tem todo esse significado e tem essa importância. Ele torna as coisas mais fáceis quando eu deixo um documento escrito. Ele deixa as coisas também, ele pereniza de certa maneira, porque eu tenho um documento representando uma vontade que ele está consolidado, ele está costurado hoje, e se eu consultá-lo daqui a 5 anos ou daqui a 30 anos, ou tem documentos que já existem há 500 anos ou até mais, em que eu vou verificar o que a pessoa quis expressar naquele documento. Mas nada vale um documento se eu não tenho a possibilidade de vinculá-lo a alguém, sob o aspecto obrigacional. Isso se acentua mais ainda, porque eu posso cobrar, eu posso exigir uma obrigação, um documento escrito por aquele que se obrigou. E como que eu verifico quem se obrigou? Quem assinou? Então, essa é a maior importância. Isso repercute quando nós estamos trabalhando com contratos em dois planos, que nós chamamos. É o plano da existência, então eu tenho um documento que existe como tal, um contrato que existe como tal quando eu tenho assinatura, e que vai ser o elo de vinculação entre o conteúdo obrigacional e uma determinada pessoa, e o plano da validade, que no plano da validade vai verificar se aquela assinatura que tem ali, ela é necessariamente vinculada a uma determinada pessoa ou não. Então, eu vou ter uma situação de validade ou invalidade conforme a resposta que eu der para esses questionamentos.
Então, eu tenho com a assinatura uma confirmação de autoria e, por outro lado, a vinculação quanto a um determinado conteúdo. E nós estamos aqui hoje de uma forma virtual, porque nós estamos vivenciando um momento que faz com que nós façamos uso de novas ferramentas. Tá, Flaviana, mas antes da gente falar do mundo virtual, no mundo presencial, tu disseste a importância da gente ter essas identificar, né, o contratante, o contratado. Que assinaturas eu preciso ter nesse contrato? Então, falaste, né, da questão da validade do contrato. Então, eu preciso ter um contrato no âmbito privado aqui, que é o nosso foco. No mundo presencial, qual seria o caminho que a gente teria que tomar, assim, na prática? Qual seria o procedimento, vamos dizer assim? Sim, Isis. Então, quando eu e a Isis, por exemplo, realizamos um negócio, e esse negócio ele é um negócio bilateral, ou mesmo nos negócios unilaterais, ou mesmo nas declarações de vontade que constituem, por exemplo, um ato jurídico stricto sensu, eu posso simplesmente pegar uma folha de papel e manualmente colocar a minha assinatura. Então, por isso que eu tenho um conceito que ele é intuitivo de assinatura, consolidado como um ato manual. Então, ele é um ato manual, ele é um ato personalíssimo, ele é personalizado. Eu tenho uma subscrição que é feita com características peculiares que identificam aquele modo de escrever a mim. Então, esse modo tradicional, por assim dizer, e que eu faço tanto pela minha grafia, unicamente, e eu torno esse documento válido, como em determinados casos eu peço que alguém com autoridade pública, com fé pública, mediante delegação e ateste que aquela assinatura é minha por autenticidade ou por semelhança, isso eu faço lá num tabelionato. Então, nesse momento, digamos assim, eu tenho a consolidação de um ato que é feito manualmente. Então, eu tenho um jeito de escrever o meu nome, com letras ou com símbolos ou com grafismos, etc., que me identifica. A assinatura faz o link entre eu e aquele conteúdo que eu quis expressar por meio do documento. Então, as particularidades desses traços gráficos é que foram externados na assinatura manualmente, eles constituem uma espécie de símbolo distintivo de reconhecimento que eu tenho desses meus traços, né? Então, eu tenho o meu nome, ele é uma palavra e ele me designa. Flaviana Rampazzo Soares, esse é meu nome. Quando eu coloco isso no papel, quando eu assino e eu digo, essa que sou eu dentro do documento, isso é a assinatura. E se a pessoa não sabe escrever, Flaviana, tem alguma outra forma? Por exemplo, a pessoa que não sabe escrever seu nome, alguma coisa, Sim. como que ela poderia... Aí nós temos... Exato, desculpa. Então, nós temos a assinatura a rogo. Então, o que acontece com a assinatura a rogo? São outras pessoas que vão assinar atestando que aquela pessoa quis assinar. Então, a assinatura continua representativa daquelas pessoas que vão assinar a rogo. Porém, elas vão fazer, é uma declaração de que outra pessoa quis assinar. Não é propriamente uma substituição de assinatura. Né? Porque a assinatura, como a gente viu, ele é um ato personalíssimo. Perfeito. Às vezes a gente vê que as pessoas colocam o dedão, Flaviana, assim, né, na assinatura. Isso existe? O que é isso? Assim. Se você for o que acontece com a questão do dedo, né? O dedo, ele é uma forma de identificação. Então, você tem a possibilidade de vincular um nome, uma pessoa, a uma determinada característica física, que é única, que é o polegar, a impressão digital. Tá? Mas como assinatura, né? É a assinatura a rogo que vai ser utilizado, digamos. Mas...
comumente. Não significa que não se possa vincular a autoria àquele ato. Mas na esfera contratual, a questão é importante que a gente pense na questão da assinatura rogo, no caso, então. Isso, exatamente. Ótimo. E agora a gente entrando nesse mundo virtual, né? Que agora a gente tá, os contratos e muitas questões estão sendo resolvidas já antes mesmo de toda a questão da quarentena e do isolamento, já se fazia muito coisas pela internet, essa questão de contratações via internet. Eu acho que esse ponto é bem importante para esse momento que a gente está vivendo. Exatamente, porque cada vez mais a gente está utilizando o mundo virtual, né, saindo aqui do mundo presencial, para a gente utilizar a assinatura. E aí, como é que fica? Já que a gente não tem, como eu digo, essa possibilidade de presencial, muitas vezes, em razão da distância, em razão do isolamento, em razão de diversos fatores. Sim. Excelente, Isis, porque como eu tinha adiantado antes, nós estamos vivendo um momento em que é muito importante que se tenha o direito a presente meios e as tecnologias também conjugado com o direito de se fazer com que esses atos sejam praticados sem a necessidade de uma presença física ou mesmo conjunta. Então, às vezes pode acontecer da necessidade de eu assinar um documento estando em Porto Alegre, em Curitiba, em São Paulo, e a professora Isis, por exemplo, estar no Maranhão, estar em outra localidade ou mesmo fora do país. Então, em razão dessa necessidade, a tecnologia vem se aliar ao direito e nós começamos com a ideia de ter uma representação de singularidade de autoria, não necessariamente pelo meio manuscrito, mas por outras modalidades. Então, por exemplo, quando você falou na impressão digital, a impressão digital, por exemplo, dentro do mundo digital, que aí nós podemos pensar que é o que a grande novidade que nós temos, né, dentro do nosso mundo e que cada vez se dissemina mais, que é a assinatura eletrônica. Então, a assinatura eletrônica, ela serve para expressar vontade, ela serve para vincular um determinado criador a um determinado conteúdo e ela vai utilizar determinados caracteres ou determinadas bases que cada plataforma vai determinar. Então, às vezes, até o polegar pode ser um dos meios de indicação, de linkar uma determinada pessoa a um determinado ato que vai ser praticado por um meio digital. Então, eu tenho a possibilidade de emissão de assinatura pelo meio físico, que é o tradicional, que é o ato pessoal manuscrito e concreto, ou pelo meio virtual, que é um ato pessoal, mas não é manuscrito. Então, no meio virtual, a assinatura ela não se dá como um ato isolado, ela é um processo, porque seja pela assinatura eletrônica, né, seja pela assinatura digital, eu tenho um determinado procedimento que eu tenho que executar para poder assinar. E isso envolve caracteres informáticos específicos e repetíveis que compõem um ato de assinatura virtual. Então, a gente pode chamar essa assinatura de assinatura. Como seria o nome que a gente daria para essa assinatura? Seria assinatura digital, virtual? Ou a gente teria outras modalidades? Assim, como é que funciona isso na prática? Sim. A tecnologia desenvolveu diferentes formas de assinatura no mundo virtual. Então, nós podemos dizer assim que, de uma forma ampla, nós temos uma assinatura chamada virtual e, de uma forma mais específica, nós temos duas modalidades, essencialmente, que são a assinatura eletrônica e a assinatura digital, dentro desse mundo virtual. Explica para a gente como é que isso funciona, como é que a gente faz essa assinatura, porque, como você disse, cada vez mais isso vai estar no nosso dia a dia, né? Cada vez mais vamos abrir espaço para já tem esse espaço para esse universo. Então, vamos entender como é que funciona esse grande gênero, pelo que eu entendi, de assinatura virtual, que pode ser dividido em assinatura digital e assinatura eletrônica. E aí, qual é a diferença de uma coisa e outra?
Sim, então, como essa assinatura, essa modalidade de assinatura se integrou ao nosso sistema jurídico? Desde 2001 nós temos a MP 2200 e ela permite que seja feita assinatura eletrônica ou assinatura digital. E também nós temos a regulamentação mais ampla, admitindo essas possibilidades, tanto no artigo 221 do Código Civil, quanto no 411 do CPC. A assinatura digital, ela se dá por meio de um certificado digital. E então ela é feita dentro do que nós chamamos de infraestrutura de chaves do Brasil, que é ICP Brasil. Então, a assinatura digital ela está vinculada à emissão de um certificado digital. Ela é uma identidade, o certificado digital é uma identidade virtual, ele é um mecanismo de autenticação e um meio de identificação dos atos que são praticados eletronicamente, ato de assinatura propriamente, e a emissão se dá por empresas que são certificadoras específicas que estão dentro desse sistema implementado pela ICP Brasil. Então, eu tenho um protocolo todo de habilitação com entrega prévia de documentos, análise, coleta de assinaturas, que antes era só por via presencial, hoje em dia já pode ser feito remotamente também. E a proteção que se dá por meio de criptografia. Os certificados são emitidos com prazo determinado de validade, e o arquivamento desses dados se dá pelo sistema digital, totalmente em nuvem, ou por dispositivos físicos, que são pendrive ou um smart card. Ele usa uma chave privada de assinatura que se faz mediante o uso de senha. E isso viabiliza o uso para determinada prática de inúmeros atos. Isso se dá, por exemplo, bastante no âmbito da advocacia, na assinatura de petições e atuação na Receita Federal, como o ICPF ou ICNPJ. Então, isso se dá dentro do sistema do ICP Brasil. Eu tenho várias autoridades certificadoras que vão gerar esse documento eletrônico de acordo com as especificações que são determinadas pelo Comitê Gestor do ICP, e ela vai associar uma entidade a um par de chaves criptográficas, né? Então, com isso, eu tenho uma presunção de veracidade entre os signatários de que a documentação produzida dentro desse sistema ela tem uma presunção de veracidade. A assinatura eletrônica é uma outra modalidade e tem uma outra forma de atuação. Eu te perguntar a questão do certificado digital, que tu nos colocaste esses instrumentos, qualquer pessoa pode ter, então, essa assinatura no âmbito digital, qualquer pessoa pode ter esse acesso. Por exemplo, eu sou uma pessoa privada, que quero fazer alguma contratação de uma prestação de serviço específica. E para isso eu quero contratar um serviço de internet, né? Vamos imaginar algo que a pessoa vá me auxiliar remotamente a arrumar o meu computador. Então, nesse sentido, eu queria entender se eu poderia eu poderia ter esse certificado, eu teria que ir para outra modalidade. Como é que eu poderia fazer isso acontecer? Quem pode ter? Porque tu falaste do exemplo dos advogados, que tem na própria, né, que tem esse certificado digital, mas a pessoa comum, ela pode ter isso assim ou não? A gente precisa ter algumas outras cautelas. Uhum. A assinatura, mediante o uso de certificado digital, ela tem várias modalidades em períodos determinados de validade. Então, para essa assinatura, eu posso ter a pessoa física ou a pessoa jurídica fazendo a contratação do uso desse certificado. Então, isso pode estar disponível para qualquer pessoa. Porém, o problema, entre aspas, do certificado digital é o custo, ele tem um custo alto. Então, para as pessoas que não fazem contratações ou praticam atos que demandem assim, um uso frequente desse certificado digital, ele pode se tornar caro, ele pode se tornar um meio dispendioso de assinatura. Mas está disponível a toda pessoa que tem capacidade civil
tem a possibilidade de fazer essa assinatura por meio de certificado digital. Às vezes eu não tenho necessidade de fazer, por exemplo, uma contratação da internet usando uma assinatura por certificado digital, embora isso facilite, seja possível, porque tem muitos casos em que eu faço contratos pela internet que eu não uso assinatura eletrônica. Eu uso outros meios, eu não uso assinatura por certificado digital. Então, por exemplo, quando eu compro um aparelho de TV num site que vende eletrodomésticos, eu uso os meus caracteres, meu IP vai ficar registrado e eu faço o meu pagamento, indico meus dados e eu contrato dessa maneira, sem usar a assinatura. Então, para muitos casos, não é necessário. Mas para quem quer fazer um tipo de assinatura virtual, mas que não quer ter o custo de estar dentro da infraestrutura da ICP, que ela é mais complexa, é mais dispendiosa, eu tenho a opção da assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica ela tem a mesma finalidade, mas ela dispensa certificado digital, não está dentro do ambiente do ICP, mas a autoria e a integridade e a próprio conteúdo da vontade, eles são confirmados por outros meios tecnológicos, por outras plataformas oferecidas na internet e que não estão dentro desse sistema do ICP. Então, esse ambiente faz com que você pontualmente faça um cadastro, a própria plataforma registra os seus dados e o volume de dados que vão ser coletados para a identificação da autoria pode ser maior ou menor conforme a plataforma. Então, uma pode pegar digital, outra pode fazer com que você assine algum documento e mostre, ou que assine dentro de um outro dispositivo, no celular, mediante um aplicativo que tem que ser baixado, ou diferentes meios, digitalizar documento, colocar o documento de identidade ao lado do seu. Então, tem vários meios de confirmar essa autoria que não são necessariamente os mesmos que estão dentro da assinatura que é feita mediante o certificado digital, essa é a assinatura eletrônica, né? Então, só qual é a diferença? Não sei se se eu já posso me adiantar nesse. A diferença é que na assinatura digital feita pelo certificado, eu faço a assinatura com o meu certificado e se a outra parte aceita, se é uma modalidade de transação que aceita automaticamente essa modalidade, eu vou fazer uso também automático. Na eletrônica é diferente. Na eletrônica as partes têm que determinar que esse será o meio de assinatura e especificar qual a plataforma que vai fazer essa coleta. Então, eu tenho um procedimento um pouco diferente. Então, se eu estou dentro de um contrato, eu tenho que ter a cláusula específica dos contratantes indicando será feita assinatura eletrônica, as partes convencionam isso, e em um segundo momento será feita assinatura eletrônica por meio da plataforma tal, site tal, de titularidade da empresa tal, quanto mais específico até, melhor, né? Então tem um custo mais baixo, principalmente, por exemplo, para construtoras que fazem um bloco de contratos, são muitos contratantes, então esse pode ser um meio, principalmente nesse período de pandemia, que as pessoas devem evitar sair de casa, que confere maior certeza para as duas partes e agiliza todo esse procedimento que pode ser feito sem sair de casa. Eu lembrei do meu contrato de seguro que eu fiz de saúde, eu fiz com assinatura eletrônica, porque você colocar uma senha, foi no PDF, no aplicativo específico, então isso cada vez é mais comum mesmo, a gente realizar esse tipo de contratação dessa forma. E a gente está se encaminhando aqui para o final. A gente teria muito mais detalhes para conversar, né, Flaviana? Mas nesse momento, a gente, quem sabe, fica para uma próxima, para a gente desenvolver mais esses temas, mas foi excelente, foi super esclarecedora a tua fala. Eu queria muito te agradecer a disponibilidade por estar aqui com a gente, compartilhando esse teu conhecimento, essa tua experiência no âmbito dos contratos. Obrigada. Eu que agradeço, eu sigo à disposição, espero que tenha sido útil
e vamos aguardar uma nova oportunidade para nós conversarmos sobre os temas interessantes de direito civil. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá.